Jonas, primeiro, em nome do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez seu mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. E então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançava-se no mar as fazendas que estava no navio, para aliviar-se o peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormentes? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembra de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos o que causa nos sobreveio este mal. E lançando-se sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? E de onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez mar e terra seca. Então os homens se encheu de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçavam-se por causa para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais. Então clamou ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Aleluia! O Senhor faz como te aprove a nossa vida. Oh Deus de glória, aí está, Senhor. Que o Senhor venha assim realizar milagres e maravilhas. Aqui está a tua santa palavra. Fala no meu, no nosso, em cada coração, segundo ali aprove o Senhor. Está diante de ti a cada um de nós. Que o Senhor venha falar e te ouviremos e queremos te ouvir. Fala, Jesus de Nazaré, que te ouvimos e queremos te ouvir. Amém? Tome seus lugares, fique à vontade na presença de Deus nesta manhã. Que o Deus da glória em Cristo esteja sempre pronto e está mesmo para te alcançar em nome do Senhor Jesus. Este Deus é lindo e nós possamos confiar no nosso Senhor Jesus de Nazaré. Nós lemos aqui claramente, conhecemos aí a história declarada, verídica da Bíblia Sagrada, que é a Sagrada Escritura, que vem a testificar o profeta Jonas, quando ali diante da face de Deus tentou esconder, tentou fugir, porque não queria executar, não porque ele se sentia, ele achava que não deveria, que aquele povo não deveria ter perdão, que aquele povo não merecia. Nós possamos testificar desta maneira, que hoje em dia muitos vão olhar para um para o outro e dizer: ele não merece, ela não merece a isso que está sucedendo. Mas quem determina tudo é Deus, é Jesus. Ele não age como homem, ele não pensa como homem. Jesus, os seus pensamentos, como Isaías veio afirmar, é mais alto que os seus. Os meus, você não pode comparar. Jesus tem outro pensamento, o amor dele é pleno, ele não é como o homem, não age como o homem, é ele que determina. Ninguém merece nada se nós olhar para Jesus Cristo. Mas Jonas tentou fugir quando Deus determinou para ele: vai lá até a grande cidade, você
vai lá e testificará para ela. Chegou o limite. Eu dei oportunidade, estendi as mãos para aquela cidade, para aquele povo, mas eles estão, e chegou no meu limite, está aqui diante de mim, das minhas narinas, subiu até mim as malícias, tudo que ele está a realizar, a executar as suas obras, chegou diante de mim, esgotou, e vai lá e testifica que chegou o limite, o teto. E eu quero dar a oportunidade, através de você, levar lá. Se aqueles se arrependeram, eu estenderei as mãos, se não, destruirei aquela cidade. Mas Jonas sentiu melhor de sair de fininho e não realizar aquilo que o Senhor queria que ele executasse, que ele fosse ao encontro daquelas vidas. Nessa fuga, ele entrou num barco na cidade. E foi, pagou sua passagem, desceu e entrou no barco e ficou tranquilo. Todo mundo não perguntou nada, não olhou para ele, ele simplesmente pagou, entrou para o barco. Mas aquele que desobedece, aquele que quer porfiar contra Deus, não vai ficar muito bem, não vai estar muito tranquilo, porque Deus tem o controle de tudo, não há quem possa vencer. Se Ele assim determinou, vai ter que ser determinado. Nós possamos olhar claramente que ele estava tranquilo, porque ele conhecia o Deus que ele servia, ele sabia quem era o Deus que ele estava ali a virar as costas naquele momento. Mas aqueles homens que estavam no barco, tinha ali os seus deuses, está em letra minúscula aqui, eles tinham cada um seus deuses. E quando Deus determinou, quando ali foi ao levantar daquela tempestade no mar, que veio assolar com vento forte, e o mar ficou bem revolto, ficou bem bravo, a tempestade engrossou bem, aqueles homens começaram a clamar, começou a pedir socorro a este, aquele, a entrando, a não sei quem, começou a clamar e falar, mas nada sucedia, porque só existe um Deus único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus único e soberano. Não há outros deuses que podem socorrer o homem. E Jonas, quando viu a tempestade assolar, ele pegou simplesmente, foi para o porão dormir, porque ele sabia muito bem que Deus é Deus de misericórdia, que é um Deus de amor, que é um Deus que realiza, mas antes de realizar algo, ele testifica para com o homem: se você se alinhar, eu vou te dando a oportunidade. Deus só executa algo depois de muitas oportunidades dadas para com o homem. Assim foi no passado e assim é hoje, porque Deus não muda. Deus, quando o povo de Israel pecou, ele foi bem claro, levantou profeta e ficava madrugando, entrava e saía em Jerusalém, em Sião, testificando: se vos não consertar dos teus maus caminhos, eu entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus. Se vós não se consertar, eu entregarei esta cidade nas mãos do caldeu, e cada um de vós serão assolados, uns para o bem, outros para o mal. Porque Deus é bem claro. Muitos daqueles que estavam em Jerusalém foram assolados, todos, aliás, mas um assolado por causa dos malfeitores, mas Deus cuidou deles, era por proteção de cada um. Todos foi cativo, levado para a Babilônia, mas nem todos foi para ser escravo e ser açoitado, porque Deus lá estava a cuidar de cada um deles. Mas teve uns que foi sim para ser lá açoitado, e muitos ficou por lá mesmo, perdeu a vida e não teve mais jeito de se salvar. Mas aquele que era fiel a Deus, porque aquele que é fiel a Deus é fiel tanto na abundância como na escassez, tanto na luta quanto na provação, quando de todas as maneiras ele é fiel a Deus. Não importa a situação que venha a socorrer sobre a sua vida, mas ele sabe que tem um Deus poderoso sentado à direita do Pai, que o socorre, que o auxilia. Jonas queria fugir, entrou, foi dormir, e todos invocavam o seu Deus, mas o homem falou: entrou um homem aí, e ele sumiu. Ah não, mas eu vi ele desceu lá para o porão. Então aquele comandante foi até atrás dele, ele estava deitado dormindo, ele chutou ele e falou: dormente, por que tu está dormindo numa tempestade dessa? Qual é o seu problema?
numa tempestade dessa, o barco está quase indo a pique, está quase quebrando ao meio, nós não estamos aguentando de tantos marinheiros de remar, não estamos já lançando fora todas as nossas fazendas que trabalhamos o ano inteiro, e estava a levar para nós buscar o nosso seguro, estão jogando tudo fora para ver se alivia o peso do barco, e você está dormindo, porque se não se levanta e faça como nós estamos a fazer, e clama o seu Deus também, para ver se algo suceda. E Jonas simplesmente levantou, e aí sim aqueles homens olhou para ele e veio as perguntas. Sabe o que essa palavra vem afirmar aqui? Perguntou na hora errada. Hoje, para nós sair do país ou ir para algum lugar, as perguntas vêm primeiro. Para onde você vai? O que você vai executar lá? Você vai em turismo? Se você chegar num país, seja em qual for, o cara pergunta: você veio em serviço? Você veio passear, fazer turismo? Você veio para trabalhar? Ou você tem aí autorização para morada e viver aqui em nosso país? Eu quero examinar tudo. Quanto você tem na sua conta bancária? Quanto você tem? Como é que é? Vai lá, puxa, vê se não tem alguma pendência. É tudo feito antes. Estes homens não fez nada. Simplesmente Jonas chegou, entrou, pagou, pá, e entrou e foi embora. Não fez pergunta nenhuma. Mas naquela hora que já estava todo mundo no sufoco, aí foi perguntar. Jesus está a dizer para nós que nós temos que estar sempre vigilante e atento, para que não caímos na cilada. Quantos vai querer também hoje fazer perguntas? Se tem perguntas, faça antes. Se tem algo a declarar, declare antes, para que não suceda que a palavra daquele que serve a Jesus é sim, sim e não, não. Se nós testificar algo diferente, antes de questionar, antes de fazer as perguntas, depois parecemos. Estes homens não fez a pergunta antes, mas depois eles fizeram, mas era tarde demais. Não tinha mais como consertar. Se eles perguntam antes, falam: não, aqui não entra quem está fugindo, aqui só viaja, mas estava de olho só no dinheiro que estava ali a realizar, não questionou, não perguntou. Então, para nós que somos servos de Deus, Deus vem a estar a afirmar: vos não abra a boca para falar algo que ainda não tenham a certeza do que pode dizer. Por isso Jesus foi bem claro: a tua resposta tem que ser sim ou não. Mais do que isso não serve, é coisas malignas. Quantos estão a testificar algo que não perguntou, não questionou? Não, eu vou fazer, eu faço, eu executo. Mas o que? O que você vai executar? O que você vai fazer? Então, não farei. Ou então ouça primeiro a situação e fala não, ou ouça primeiro e sim. Mas é mais fácil dizer não logo, porque o não, você já encerrou o assunto. O sim também não conjuga, encerra o assunto também, mas só que prejudica. Se nós testificar como servo de Deus, sim, eu farei, e aí o negócio vem e fala assim: você vai ter que ir ali dar uma sola em alguém. Mas eu não posso, eu sou crente. Mas você falou que ia, e aí? A boca te condena. Então nós temos que tomar cuidado. Então é por isso que nós estamos a ver. Estes homens interrogou. Aí sim veio Jonas dizer: eu sou hebreus. Ele já olhou e falou: mas peraí, hebreu é filho daquele povo que foi tirado do Egito com mão forte e poderosa. Você então, você é hebreu? Você é hebreu? Você serve o Deus vivo, todo-poderoso? Eu sou temente ao Deus verdadeiro, o Deus poderoso, que fez céus e terra, e fez a terra seca. Estes homens já olhou e falou: meu Deus, e o que você está a fazer? Ele falou: estou fugindo dele. Mas você pode fugir deste Deus que abriu o mar, deste Deus que fez céus e terra, deste Deus que tem 7 olhos, que está em todos os lugares, onisciente, onipresente. Não tem como fugir dele. Jonas foi bem claro de afirmar: estou fugindo sim. Se aqueles homens falaram: você não pode fugir deste Deus, rapaz, você nos colocou numa cilada,
Você nos prejudicou, está nos prejudicando, porque você está fugindo, não é de qualquer Deus, é do Deus que é sobre tudo e sobre todos. Nós temos o nosso Deus, mas Ele não responde, mas este Deus, Ele responde, e responde com voz poderosa, e tem todo o poder. Nós possamos olhar desta maneira. Agora olhamos para estes homens, clamando seus deuses, e nada sucedia. E tem um homem lá que tem o Deus Todo-Poderoso e não estava fazendo nada, simplesmente deitou e foi dormir. Não é hora de dormir, não é hora de estar aquietando, não, é hora de clamar o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. É hora de buscar, é hora de clamar. É hora de estar na presença dEle, não fugindo de longe dEle, mas encostando e chegando cada vez mais. Não tem como fugir daquilo que Deus veio a determinar para a vida do homem. Não tem como desviar. Querendo Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode fazer nada. Estes homens foi bem claro de dizer: então se você é este que você nos declarou, o que nós faremos então? Porque o mar está cada vez mais engrossado, cada vez mais furioso. Aí Jonas chegou até ele e disse: levantai-me e lançai-me, lança-me no mar. Em outras palavras, eu não posso me lançar no mar, eu conheço a verdade, eu conheço a palavra. Aquele que se suicida, se mate, ele não tem perdão. Então vocês têm que executar isso para mim. Jonas queria ainda que os outros fizessem o que ele aprontou, e aí jogaram nas costas dos outros. Quantos dessa maneira estar aí, faz as besteiras, depois fica quietinho e lança nas costas dos outros. Não tem a mínima de responsabilidade de vir e testificar os seus atos, de testificar: eu errei, eu pequei, que o Deus da glória, que a misericórdia possa vir a me perdoar e que isso caia sobre mim, o que for a consequência. Mas não, ele peca, ele apronta e depois ele quer lançar sobre os outros, até a consequência ele quer que os outros paguem por ele. Mas não é bem assim. O Senhor Deus é bem claro: se vos pecou, e eu te perdoarei, mas a consequência é tua, fique com ela, se vire com ela, eu não posso fazer nada. O Deus, ele perdoa os pecados do homem que pecou, mas a consequência ele não vai tirar. Mas como que pode suceder isso então? Eu aceitei Jesus, os meus pecados, a minha vida vai cair sobre o meu lombo? Não é bem assim. Nós temos que entender a palavra: aquele que não sabe a diferença da mão direita é ignorante, o que ficou para trás no fundo do mar eu lançarei, dos seus pecados não lembrarei, eu enterrarei no fundo do mar. Mas se você veio para mim, conheceste a verdade, provou do gostoso da verdade, se vos pecar, a consequência é tua e eu não tirarei. É por isso que muitos estão a sofrer hoje, porque ele pensa que Deus lançou seus pecados na profundeza do mar e está tudo ok. Lançou sim, quando você vivia na ignorância, que não conhecia a verdade. Mas se você veio e está servindo Deus vivo, está assim conhecendo a Ele, vendo comunhão com Ele, você foi lá e derramou leite e fez besteira, Jesus é misericórdia para lhe perdoar, mas a consequência você vai tomar posse dela, e Ele não vai impedir que ela venha. Ele pode ser misericórdia e te refrescar um pouquinho, mas vai vir. É só nós examinar a Bíblia Sagrada. Não teve um que aprontou, que pecou, foi perdoado, que a consequência não veio. Uns mais, outros menos, mas vem. Não tem como fugir. E Jonas conhecia muito bem, entendia muito bem, falava com Deus, Deus falava com ele. Então ele falou: lança eu no mar, que eu tenho certeza, esse mal vai embora. Porque este mal não vem da parte do adversário, mas vem da parte de Deus, e é só Ele para tirar a isso. E tanto faz de um lado do outro, é Ele. E este então piorou, que é Ele que está a lançar. Lança-me no mar. Mas os homens estavam com medo, estavam temente, estavam muito medrosos de catar e lançar ele ao mar. Falou: eu não posso fazer isso contigo, você é um servo do Deus vivo. Como é que eu vou catar e pegar você e lançar ao mar? Depois sobrevim sobre as nossas vidas. Mas ele insistiu, e eles olhou e não tinha outra solução, mas eles antes exclamou ao Deus vivo, ao Deus poderoso: Senhor,
Senhor de misericórdia, Deus tremendo, eu conheço que o Senhor é Deus sobre tudo e todos agora, eu creio no Senhor. Não lança sobre nós o que nós vamos realizar agora. Esse sangue inocente, será que era tão inocente assim? Estava fugindo da presença de Deus? Mas não lança sobre nós, se é seu servo, porque a palavra de Deus vem afirmar claramente, e nós possamos estar a ler em Jeremias 34, quando Jeremias foi lá e claro e declarou o que ia suceder. Aí nós possamos ver que sucedeu claramente o que Deus declarou, o que Deus veio afirmar para com cada um. Mas nós possamos ver na Bíblia Sagrada também que Deus foi bem claro de afirmar: eu estou a ouvir o gemido do meu povo, eu estou a examinar, eu também estou a despertar para vir socorrer Jerusalém, porque eu os lancei fora por causa da culpa deles mesmo, sim, mas eu sou um misericordioso, eu tenho um carinho por estes, e eu também cobrarei de cada nação. Se nós olhar em Zacarias, foi bem claro esta palavra. O que você está vendo, Zacarias? Estou vendo um cavalo vermelho e estarei a passear pela terra e uns cavaleiros a segui-los. Então, Zacarias, veio o que estava atrás da murta, o anjo do Senhor respondeu para ele: a terra está quieta, está todo mundo quietinho, está todo mundo na paz. E Deus veio falar: essas nações que estão em paz agora é por causa que eu irei contra o meu povo, e eles açoitaram eles e prejudicaram muito, eu cobrarei de cada um deles. Este é o Deus que nós servimos, mesmo o homem pecando, o homem aprontando, o homem fazendo besteira, mas a misericórdia dele e a mão dele sempre estará estendida para com o homem. E os homens, o povo de Israel pecou, fez besteira, fez um monte de bobagem, Deus ficou irado, os lançou fora, mas Deus falou: cuide deles, açoite só aqueles que possam sim pagar o preço da sua desobediência, mas esses aqui você cuida bem. Mas aquelas nações, porque o homem tem essa mania, dá uma mão ele quer as duas, dá o pé ele quer tudo. Deus foi bem claro de afirmar para Nabucodonosor: não açoite o meu povo, aqueles que estão fiel a ti você cuida com zelo, assim como eu cuido. Mas ele se embraveceu, se achou todo poderoso e começou a maltratar aqueles que Deus não queria que maltratasse. E Deus retornou e falou: cobrarei, e cobrou. Então nós temos que estar cada dia certo que estes homens estavam cientes deste Deus. Falou: não lança sobre nós o sangue inocente. E nós temos que às vezes entender também o que nós passamos. Nós possamos amanhã passar uma peleja porque procuramos. Por isso Jesus foi bem claro: seja manso, seja humilde, seja misericordioso, ame o seu inimigo, ore por ele. Não é viver com ele porque é teu inimigo que não gosta muito de você, mas você tem que amá-lo, você tem que orar por ele, né? Brigar com ele, porque esta alma Deus também pagou o preço por ela. E se nós for lá e maltratá-la, de repente nós pagamos o preço, porque maltratamos ela, e amanhã Deus chega até ela e fala: venha, meu filho. E você prejudicou ela, aí você vai pagar o preço. Nós não sabemos aquele que Deus estará a chamar. Eu morri na cruz do Calvário por todos os pecados da humanidade, mas Jesus não falou que salvará o mundo inteiro. Isso não está testificado. Salvarei aquele que aceitar o meu sacrifício de bom grado, que for obediente e permanecer fiel a mim até o fim. Este eu salvarei. Então é este que Deus salvará. E nós possamos estar a compreender claramente, quando estes homens clamavam ao Senhor, e assim: não ponha sobre nós. E que vamos fazer agora? Seja, faz como aprove o Senhor. Entregou nas mãos do Senhor, e simplesmente catou a Jonas e lançou no mar, porque ele já tinha perdido tudo que eles tinham trabalhado o ano inteiro. Aquele tempo era assim, trabalhava um ano todinho, e no final do ano juntava tudo que se ganhou naquela colheita, lançava no barco e ia levar para a cidade grande para vender e trazer
os seus recursos, o seu alimento para com o ano, e eles perdeu tudo. Andar com desobediente é derrota, andar com desobediente é tristeza, é pancada, você perde tudo. Aquele que não obedece a Deus, e aquele que anda com aquele que está a fazer o contrário. Por isso a Bíblia no Salmo 1 é bem claro de afirmar: não atenta, meu filho, a sentar na roda dos escarnecedores, não ande com eles, não faça segundo a eles, mas fuja sempre. Temos que estar ciente desta maneira. Jonas era servo de Deus, sim, mas estava fugindo da presença de Deus, e aquele que desobedece a Deus, todo aquele que está perto dele, também vai perecer. E Jonas foi dormir tranquilamente, porque ele sabia muito bem: o Deus que eu sirvo é misericordioso, ele não vai me matar assim, sem antes chegar em mim: ó, se você não fazer isso aqui. E ele não falou nada, então eu vou ficar tranquilo. E é realidade. Deus sempre vai te avisar: não faça isso, meu filho, se você fazer isso você morre. Mas o Senhor vai me... Não, eu não vou te matar, mas o pecado mata. Mas eu sou vida, e se você fugir da vida, você vai para a morte. Jonas estava a fugir de Deus por causa da ignorância, por causa do seu coração duro. Não tinha misericórdia com o próximo, achava que não merecia ser alcançado. E muitos hoje têm a mesma conotação: não, aquilo ali não merece misericórdia. Isso aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais solução. Quem que garante que não tem solução? Quem garante o jeito? Quem garante tudo é Jesus de Nazaré, porque só Ele é onisciente, onipresente, de ver tudo e sabe de todas as coisas. Nós olhamos claramente que Jonas, fugindo da presença de Deus, mas quando falaram para ele: eu temo o Deus vivo, eu temo. Você tema o Deus vivo e está fugindo dele? Não batia muito com o que ele estava a realizar. Se eu temo a Deus, por que eu estou a fugir de Deus? Para ver que o homem às vezes faz e executa algumas coisas, mas não condiz. É como Paulo falou: o que eu quero fazer, que me aprova, eu não consigo. O que eu não quero, eu acabo a fazer. Miserável homem que sou. É a realidade. Miserável homem que sou, porque o que eu quero fazer o bem, e às vezes o bem que há em mim eu não consigo executar, mas o mal que eu consigo fazer é só Deus. Por isso Jesus falou: entrega os teus caminhos a mim, entrega a tua vida, abandona tudo, renuncia tudo e viva para mim. E para viver para Jesus, para viver Jesus, nós temos que estar cada dia a chegar a Ele, deixar Ele nos conduzir, porque é Ele que suporta, é Ele que faz tudo, é Ele que tem tudo. Nós não conseguimos fazer o bem se Deus não estiver em nós. O homem não tem como fazer o bem a ninguém. Então Jonas estava a fugir. E nós possamos olhar claramente que os quando lançaram ele ao mar, Deus com misericórdia estendeu como ele sabia. Deus foi lá e falou: vai lá, peixe, pega ele lá, porque não é hora dele morrer ainda, não é hora dele perecer, ele vai reconhecer. E Jonas ficou lá com o coração duro 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Mas quando ele viu que o negócio engrossou, ele resolveu clamar a Deus, resolveu buscar aquele que tudo pode. E ele mesmo foi bem claro: Senhor, Senhor, na entranha do inferno eu clamo ao Senhor. Eu sei que o Senhor me ouve, e aonde estiver o Senhor está a me ouvir. Até no inferno, porque para ele estava no inferno. Ele não sabia que ele estava na barriga do peixe, ele achou que ele estava no inferno. Já que estava lá o ácido do estômago do peixe, o caloria, e ele pensando que estava no inferno. E Deus olhou pela misericórdia e falou para o peixe lançar fora: Jonas, você não está no inferno ainda não, mas se você continuar desobedecendo, você vai ver o que é inferno. Vai lá e executa o trabalho que eu chamei você para executar. Entra na grande cidade de Nínive e testifica segundo as minhas palavras. Abra a boca e eu falarei segundo as minhas palavras. Jonas era chamado para aquele trabalho, e o trabalho que ele tinha que executar, outro não poderia fazer. O trabalho que você tem que fazer, o outro não pode fazer.
Não, mas Deus diz claramente na sua palavra, se eu não fazer, ele chama outro no meu lugar, mas às vezes tem situação que demora muito. Preparou, chega lá, você desiste. Não, era aquela hora, era aquele momento, e Jonas tinha um ímpeto. Jonas estava com ímpeto. Não adiantava chegar lá, Jesus te ama. Oh, eu estou entrando nessa cidade para dizer que Jesus te ama. Jesus é amor. Jesus, quantos hoje é desse jeito? O desfiado estava tudo arrebentado, era pastor, dirigia igreja, pregava multidão. E você chega lá, Jesus te ama. Oh, meu filho, vai dar a sua mão, rapaz, você conhece o caminho. Vai lá e faça um concerto com Deus, que Deus é poderoso. Se você ficar desta maneira, para o inferno você vai. Não, Jesus te ama. Oh, claro que ele sabe que Jesus ama ele. Então Jonas tinha a palavra certa. Jonas entrou na cidade, de 3 dias era a caminhada. No primeiro dia ele já entrou dizendo: ó, eu te digo que o Deus da glória veio te avisar. Se você não consertar, não renunciar aos teus pecados, não se alinhar com a palavra da verdade, não fazer o bem ao próximo, não largar dos teus pecados, de estar aí a maltratar, de estar aí a matar os outros, de fazer todas essas iniquidades, em 40 dias, Deus derramará fogo do céu e destruirá toda essa cidade. Mas falou com ímpeto, porque ele está com aquele coração voltado que aquele povo não merecia, ele queria ver o fogo cair. Só que o homem não sabe o trabalhar de Deus. Jonas entrou ferozmente, ele achou que ele estava fazendo o contrário. E eu vou fazer esses homens tudo. Não, nem sempre o que você está a testificar é aquilo que Deus vai operar. Talvez você está fazendo uma conotações que você acha que está sendo correto, está sendo errado, e tem hora que você está falando, opa, está certinho e não está, outra hora está errado e não está. Jonas falou com aquele ímpeto que era para todo mundo pegar ele e descer o porrete nele. Mas só que não era Jonas falando, era Deus falando. E quando Deus fala, tudo se aquieta, tudo se acalma, tudo endireita, tudo se acranha, porque este Deus é verdadeiro e poderoso. Ele mesmo afirmou claramente. Quando Jesus foi afirmar, Isaías profetizou que vinha um que aplanarava aquele que estava tudo, ele ia endireitar, aquele que estava crespo, ele ia alisar e aplanar, e este homem é Jesus Cristo de Nazaré, é só ele que pode operar. Então Jonas não sabia, mas ele estava fazendo o trabalho corretinho, da maneira que Deus queria que seja realizado, e assim sucedeu. Jonas realizou e sentou lá em cima do montinho, lá falou assim: agora eu vou sentar aqui, tranquilamente de camarote, não vou ficar nessa cidade, né? Fogo vai cair do céu, vai cair em mim, de maneira alguma. Ele procurou um lugar alto, sentou lá e falou assim: agora eu vou esperar, 40 dias eu vou ficar aqui nessa cabana, enquanto eu não ver fogo cair, eu não saio daqui. Coração duro, mas ele achava que ele estava fazendo o contrário. Mas os homens ouviram a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando vem no coração do homem, ela não volta vazia. A palavra testificada, genuína, soberana dos altos céus, Jesus foi bem claro, ela não volta vazia, sem assim atingir os propósitos a qual ela é lançada. Esta palavra é viva e eficaz, e ela não volta vazia, assim como ela veio ao meu encontro, ao teu encontro, nesta manhã, da mesma maneira, ela não volta vazia para aquele que tudo pode, mas volta com a solução, e a resposta vem para aquele que crê, a resposta vem para aquele que acredita neste Deus verdadeiro. Nós só temos que fazer a vontade de Deus. E Jonas sentou lá e ficou lá aguardando, e passava dia o sol rachando, e ele lá desgostoso: Senhor, mas cadê? E o solzão batendo nele. Aí Deus foi lá e pôs uma bobeira lá para ele, para dar uma sombrinha nele lá. Ele ficou todo feliz: glória, que maravilha. Mas no outro dia Deus matou a bobeira para mostrar para ele algo. Aí Jonas ficou furioso, mas ficou brabo.
Pô, não tenho compaixão desta pobreira. Como é que pode um negócio desse? Deus chegou e falou: vem cá, meu filho. Se você está tão com misericórdia, com compaixão da pobreira, que você não plantou, não viu de onde veio, não sabe de nada, de um dia nasceu, no outro dia morreu, e eu não vou ter misericórdia de 120 mil homens, milhões de homens, de pessoas, que se até os animais jejuou e se prostrou aos meus pés, me humilhou a mim pedindo perdão, e eu não vou ter misericórdia do ser humano que está lá se humilhando, e você aí chorando por causa de uma bobeira que você não fez nada? Examine a si mesmo e conserte e põe na posição. É isto que nós temos que entender, que às vezes hoje em dia nós estamos vivendo num mundo assim, tem lei para todos os lados, dá até medo. Se você chutar um gato aí, você é preso na hora. Mas se você chutar um ser humano e põe a fogo nele que está dormindo na rua, não tem problema nenhum. Pode ir para casa, meu filho, vai dormir, fica na paz. É da mesma maneira. O ser humano, para um com o outro, não vale nada. Mas para Deus vale muito, vale o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário. Então nós temos que saber que aquele, que aquela, pode estar em qualquer situação, mas ele vale muito, ele vale o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Então sabemos cuidar daquilo que Deus pagou o preço por ele. Sabemos cuidar, e principalmente cuidar de você, meu amor, em primeiro lugar. Porque você, eu, nós temos muito valor para Jesus Cristo de Nazaré. Muitos podem não te dar o valor devido, mas Deus dá. Jesus vai dar sim, e dá todos os dias. Pode estar gemendo, pode estar chorando, mas Jesus está contemplando. Ele mesmo garante: não se preocupe, meu filho, as tuas lágrimas eu enxugarei. Chegará o dia de estar a enxugar as vossas lágrimas. Tudo que vos colocar perante a Deus está registrado. Tudo, o levantar e o deitar. Nada passará diante deste Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que nunca vai mudar, é imutável. É este Deus que Jonas queria fugir. É o mesmo Deus que foi lá e salvou a cidade de Nínive. Pela misericórdia dele, pelo amor dele. Todo aquele que se humilha a este Deus, que reconhece que ele é sobre tudo e sobre todo, e ele é compaixão para vir a auxiliar. O homem que se arrepende dos teus pecados, que se coloca diante desse Deus, ele tem a promessa da vida eterna. É a promessa de Deus. Deus não prometeu riqueza, não prometeu mais nada a não ser vida eterna. Mas e as outras coisas? Ele falou que acrescentará na tua vida, na minha vida, se nós for fiel a Ele, porque Ele não deixa os teus a perecer. Um justo nessa terra não perecerá, não faltará nada para Ele. Temos que louvar a muito a este Deus. Temos que agradecer a muito cada dia, e cada dia que agradecemos, temos que agradecer mais, porque nós temos a plena certeza que tudo que nós fazer não paga o que Ele fez por nós. De braços abertos Ele testificou: Pai, perdoa eles. Alguém, e Ele perdoa ele. Ele não sabe o que faz, mas Ele enfiou a lança que ultrapassou do outro lado, mas Jesus olhou para ele: perdoa ele, Pai, porque ele não sabe o que está a fazer. Ele está furando o Filho de Deus e não sabe. Olhou para o outro, a hora que estava batendo, isso aí bateu os pregos na minha mão: perdoa ele, Pai, porque ele não sabe que está batendo o martelo no Filho de Deus, aquele que não tem pecado, aquele imaculado, aquele que é o Verbo e a verdade, que foi testificada pelo Senhor, que veio a testificar a tua palavra. Perdoa ele, e se ele receber o meu testemunho, as minhas palavras, que ele esteja onde eu estiver, ele estará comigo. Este mesmo Deus. Pai, receba o meu espírito, que a obra foi consumada, e foi consumada perfeita. Não há obra perfeita neste mundo a não ser a obra de Jesus Cristo. E Ele fez a obra perfeita.
segundo o Pai determinou, segundo as palavras do Pai. Por isso ele testificou: não adianta me chamar de Senhor, não adianta, se não fosse fazer a vontade do meu Pai. Quando nós obedecemos a Jesus Cristo, nós estamos fazendo a vontade do Pai, porque esta palavra ele me falou, não é minha, é do meu Pai, e eu testifico segundo ele me mandou. Jesus é o Pai também, o Espírito Santo é o Pai também, só é o seu advogado, o bom pastor. Mas o Pai foi bem claro de afirmar: eu te vos dou, meu filho, eu te glorifico novamente e te dou todo o poder nos céus e na terra. Vai até o meu filho e ouça o que ele está a dizer, e se vos ouvi-lo ele, eu te restaurarei no dia da final. Então Jesus é este que ouve a oração, é o seu advogado, é o restaurador, é o bom pastor, é o auxiliador. E o Espírito Santo é o que te dá poder, o que te auxilia, é o que te protege, é o que te reveste para suportar a lida nessa terra. Mas todos são um, e o Deus é o Todo-Poderoso. E chegará o dia de ele vir e dizer: pega 7 taças e cobra de todos, lança minha ira nessa terra. Mas neste dia estaremos vestidos de branco, louvando ao Senhor Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, só aquele que tem toda a autoridade para abrir o livro que João falou. Estava a chorar pelo livro, mas chegou e falou: aí está o Cordeiro que tem o poder de abrir esse livro. Aí está o Cordeiro que deu a vida por todos. Aí está o Cordeiro que tem todo o poder, que é Jesus, o Filho de Deus. Aí está o Cordeiro que morreu e está vivo e está na eternidade. Aí está ele. E bem-aventurado o que se crê desta maneira, bem-aventurado o que faz a vontade dele, bem-aventurado aquele que não queira fugir dele, mas que queira abraçá-lo e servir a ele com toda retidão de coração, fugindo da aparência do mal e vivendo em santidade na presença dele, porque ele voltará e está voltando, e ele garante: eu levarei comigo só os meus estará comigo, e sentará à mesa. Mas é só no final. Até lá seja perseverante, persevere em oração e permaneça em obediência. Se lhe faltar algo, peça no nome de Jesus Cristo e ele o fará, para que o nome do Pai seja glorificado. Jonas não entendia, mas o nome de Deus foi glorificado por toda aquela cidade. O rei foi lá e testificou: nem a ovelha vai comer, nem o boi vai beber, ninguém vai tocar em nada, para que este Deus possa ter misericórdia de nós. Ele reconheceu. Por que Jonas tinha que ir firme, que tinha que bater naquele que tinha que dar a ordem? O povo obedeceu porque foi ordem daquele rei que estava sentado lá. Mas se alguém chegasse lá abaixo do rei e quisesse falar alguma coisa, não ia acontecer nada. Mas ele se levantou e falou: não. E Nínive foi uma cidade salva, e por isso Jesus foi lá em Samaria atrás daquela mulher. Aquele povo era de Nínive. Por isso ela diz: os meus pais serviu aqui, os meus pais nos ensinou que desde o princípio que o lugar de adoração é Jerusalém, mas vocês judeus diz que, e aí? Vocês não conversam com nós, então nós não possamos ir lá. Jesus olhou: mulher, você está falando que você não sabe. Os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Aonde você estiver, se você acertar minha palavra, você é só dobrar o joelho, se humilhar e entregar a seus caminhos, a sua vida a mim, e largar os teus pecados. Você falará comigo diretamente. Aonde você estiver, eu lá estarei. Aonde você colocar o pé, lá eu estarei. Aonde você deitar a cabeça e repousar, eu estarei te vigiando e te guardando. Eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que restaura, eu sou o Deus que te leva para o céu. Eu se chamo Jesus Cristo de Nazaré, o Emmanuel, Deus convosco. Então creia que eu te salvarei, não só você, mas tu e a tua casa. Este é o mesmo Deus.
não mudou. O Deus que Jonas queria fugir, mas não conseguiu. O Deus que ele achou que estava fazendo o contrário, mas estava fazendo a vontade de Deus. Quando Deus determina, não tem ninguém que possa impedir o agir e o operar do Senhor. Se Ele te prometeu, pode ter certeza, Ele virá, mas o tempo é dele, Ele fará como lhe apraz. Então entrega a Ele e testifica como estes homens. Faça segundo lhe aprove ao Senhor. Como lhe aprove. Seja realizado para comigo, para conosco, para com a minha casa, e eu te glorificarei. Seja da maneira que for, eu te darei glórias e louvor ao teu nome, porque eu quero estar na eternidade com o Senhor. E para estar na eternidade eu tenho que manter diante de ti, com sinceridade, com honestidade, e com temor e com obediência aos teus mandamentos e à tua palavra. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, na minha alegria eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Este Deus é que te chamou, então louve e engrandeça a Ele, que Ele está contigo e a vitória é tua, e ninguém pode falar ao contrário. Que o Deus da glória em Cristo Jesus continue a falar no teu coração. Aí está Deus exultando a nós a não tentar nada daquilo que Ele assinou ou determinou. Coloque de pé um pouquinho a igreja do Senhor, em nome de Jesus.